Meus amados irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade, estamos aqui outra vez para comentarmos a lição de número 3, que tem como título, a lição de número 3 tem como título Divisões na Igreja. Nós estamos comentando na lição da classe dos jovens, que tem como título, o título geral da lição, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E nesta oportunidade estaremos comentando as divisões da igreja de Coríntios. O livro, a revista é pautada na primeira carta aos Coríntios, e nós estaremos comentando as divisões que havia na igreja de Coríntios. Para tanto, a leitura bíblica está inserida em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 17, que diz assim o texto: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos uns em um mesmo sentido, em um mesmo prazer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pela família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Pedro? Eu dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém digas que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei de algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Bendito seja Deus. Está aqui um texto bíblico em classe. Nesta oportunidade estaremos vendo aí que todo o capítulo 1, Paulo vai começar tratando dos problemas na igreja de Coríntios. Cloe, que Paulo cita aqui, nós temos muito pouca referência sobre ela, e foi ela que notabilizou, que informou a Paulo. E Paulo também não escondeu. Paulo não tem aquele segredo de pé de ouvido que tem hoje, para queimar um outro, olha, é complicado, deixa eu ficar quieto, mas é tenso. E Paulo disse: olha, foi Cloe que me disse, foi da casa de Cloe, porque ela também, quando falou, ela disse que não vou pedir segredo não, está errado, tem que consertar, tem dissensões, Quais eram os problemas que tinha ali? A Bíblia vai nos informar que existia ali sectarismo, os problemas, imoralidade sexual, litígio entre os crentes, casamento, vida conjugal, comida oferecida a ídolos, sustento econômico de ministro, o véu feminino no culto cristão, desordem durante a ceia, abuso de dons espirituais, confusão sobre a ressurreição, perguntas sobre ofertas, enfim. Thomas Hoover, ele vai trabalhar, Reginaldo Thomas Hoover, ele vai trabalhar muito bem essa proposta. Esse gráfico é dele, está no livro dele, muito bom material, diga-se de passagem, E nós vamos aqui, tocando o barco. O primeiro tópico da lição da classe dos jovens está escrito assim: as dissensões e seus prejuízos para a igreja. O segundo tópico está assim: partidarismo na igreja. O terceiro tópico, divisões e seus perigos, Então nós podemos ver o primeiro subtópico, diz assim: uma exortação para não causar dissensões. Paulo começa falando,
Ele começa trabalhando isso. Apesar da igreja de Corinto, ela era vista aí, tinha como se via como uma igreja espiritual, conforme o capítulo 3, verso 1, e voltada para a busca dos dons espirituais, mas conforme está escrito no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 31, capítulo 14, verso 1, capítulo 14, verso 12, a igreja de Corinto estava na iminência de dividir-se pelo menos 4 pedaços. Existia 3 partidos ali, né? Eu até fiz uma menção essa semana no meu story lá no Facebook, né? Os partidos que tinham ali. Paulo, ao escrever, ele menciona isso, ele tem conhecimento de 4 grupos dentro da comunidade, dentro da igreja, que ameaçava a sua unidade, né? Os de Paulo, os de Pedro, os de apóstolo, os de Cristo, né? Então a igreja de Corinto tem no seu espírito um espírito faccioso, divisório, né? A despeito da sua pretensa espiritualidade, ficou na história como um alerta para a igreja cristã dos nossos dias, do mundo inteiro. Então, entendeu? Então, registrado aí na carta de 1 Coríntios, Paulo vai escrever dizendo que aprendemos da lição. Então ele vai logo dizendo: devemos primeiramente entender que rachar o que está para acontecer na igreja de Corinto, e não é um desafio fácil, mas determinar com relativa certeza a natureza identificada de cada grupo ali mencionado. Paulo vai dizer isso no capítulo 12, capítulo 1, verso 12. Ele vai trabalhar logo isso aí. Então, uma explicação popular dos partidos teológicos, por exemplo, para alguns estudiosos, os aderentes de Pedro, de Paulo e de Apolo havia se agrupado em torno das suas doutrinas distintas, formando uma divisão rígida dentro da igreja. Nos dias atuais não é diferente não. Não é diferente não. Porque cria aqueles grupos, tem grupos nos jovens, tem grupinhos nos adolescentes, tem grupinho no meio dos obreiros, tem os preferidinhos, né? Tem obreiros que, porque dão uma oferta maior, ele é contemplado. Não tem chamado, não precisa ter chamado, só precisa contemplar, ou só precisa ofertar. Então tem bastante anomalias dentro do contexto igreja. E Paulo, ele vai combater a questão, principalmente na questão moral, ele vai pegar muito pesado, ele não vai aliviar não, ele pega na veia, como se diz, né? Ele vai de forma contundente dizer, por exemplo, não foi eu que morri por vocês, não foi Pedro que morreu por vocês, não é? E ele no mesmo texto ele já vai trabalhar essa proposta, já vai falando logo, ele vai dizer assim: porque a respeito dos irmãos meus foi-me comunicado pelos da família de Cloé, que tem contenda entre vós. Quero vos dizer que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de... Então ele tomou conhecimento e já foi logo quebrando. Ele disse: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Ou foste batizado em nome de Paulo? E Paulo vai dizer: eu batizei pouca gente, ainda bem que eu não batizei vocês, por causa da idolatria. E tem gente que faz isso hoje. Olha, é complicado. É tão difícil hoje, complicadíssimo, e isso tem que ser, tem que bater nessa tecla, tem que se disciplinar, tem que cuidar, porque tem gente que, se o pastor não estiver na igreja e tiver o outro obreiro, ele não vem para a igreja não. Se ele chegar na porta e tiver outro obreiro, ele vai embora. Ele, então, não é igreja. Não é igreja. Ele cultua a personalidade. Ele cultua a pessoa, não é? Não cultua o Senhor. Então, esses grupos, eles caracterizados por manter-se em ênfases doutrinárias, característica daqueles líderes. Geralmente, ouve falar de Pedro, mantinha um cristianismo judaico rígido, não é? Era intolerante, no meio de legalista, que os que de Paulo eram mais abertos, enfatizando a salvação pela fé, sem as obras da lei, enfim. Então, começou a trazer esse negócio, né? Hoje, nos dias atuais,
Às vezes, quando alguém pergunta alguma coisa sobre alguma coisa que não está na Bíblia, já levanta o irmão, já diz que ele é divisor e etc. E tal. Uma época, em uma igreja que congregava, o pastor de lá, ele fez um negócio de campanha quebrando as muralhas de Jericó. Só que aqui no bairro não é Jericó, não chama Jericó. Complicado. Não aconteceu nada. Nada. Veio um charlatão aí, pedindo dinheiro e deu semente para o povo plantar, mostarda até hoje. Se fosse depender daquelas mostardas, nem existia mostarda. Cabra ruim, mentiroso, cabeludo. É tenso, é complicado. Então, jovens, tenhamos cuidado com partidarismo na igreja. A igreja, ela é uma comunidade, precisa viver em unidade. Unidade. O que Paulo, ele vai pontuar o problema, ele vai, não ficou tergiversando, mas ele prega uma unidade, não é? Não partidarismo dentro da igreja. Então, Pedro, Paulo, enfim, Paulo vai trazer a visão cristocêntrica para a igreja, né? Então, dando prosseguimento aqui. Então, a hermenêutica ideológica e ideoloquente de Alexandria, por exemplo, a realidade não era qualquer início, né? 1 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vê a existência de partidos dentro da igreja. Então, a relação entre a teologia dos líderes favoritos e a formação desses partidos, em termos, seus nomes aí altamente especulados dentro daquele contexto. Então, é uma escolha pessoal de cada Coríntios, um líder favorito, que se vangloriava de ser discípulo e etc e tal. Hoje não é diferente. Hoje temos algum problema. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou de Paulo. Existe hoje muitos cultos à personalidade também, existia ali. E na verdade nosso culto não é para Paulo, nosso culto não é para Apolo, nosso culto não é para pastor A, para pastor B, nosso culto é para o Senhor Jesus, né? Então, erros de crentes neófitos, imaturos, que na frequência naqueles casos de Coríntios lá, hoje não é muito diferente. Nós vemos que vai acontecer sempre, Então, Paulo, ele vai trazendo a visão de que aquilo traria sérios problemas para a igreja, sérios problemas, né? E ele vai trabalhar aqui a exortação aos irmãos de Cristo, que pode ser encontrada em toda a carta paulina. Quando o apóstolo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. Lembrando que Paulo não estava chamando a atenção, Paulo estava aconselhando os irmãos, né? Paulo, ele trazia os irmãos para o conselho, aconselhando os irmãos a não fazer as coisas erradas, não criar partidarismo, a ter cuidado com a sua vida moral, a prezar sempre, quando precisar, pelo perdão. Na igreja de Corinto era irmão levando outro à justiça. Hoje está cheio, está cheio de gente, de crente levando outro à justiça. As barras da lei, é complicado, Que Deus tenha misericórdia da igreja. Nós não somos a igreja de Corinto, mas somos também a igreja de Cristo e precisamos pautar a nossa vida. O cristianismo precisa estar trabalhando dentro da unidade proposta pelo corpo de Cristo, porque se o corpo está Cristo dividido, conforme diz Paulo, não está Cristo dividido. Nós somos o mesmo corpo. As dissensões prejudicam a unidade da igreja. Então Paulo vai trabalhar assim, e havia aos coríntios modelo de vidas, das primeiras igrejas cristãs, um modelo marcado por uma unidade e amor fraternal. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade, que perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, conforme Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, Atos capítulo 4, verso 32 a 35. No entanto, a igreja de Corinto era nova e seus membros também ainda estavam de costumes como modelo da sociedade romana, enfim. Então, é uma igreja que precisava sim ser ensinada, precisava ser sim chamada a atenção, colocada no lugar certo. E Paulo vai estimular os seus leitores, ele vai retornar, pede aos leitores, os seus leitores que retornem
a harmonia, buscando a concordância entre eles, que não levasse o seu irmão às barras da lei, né, da justiça. Então Paulo vai identificar a fonte das informações. Paulo expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos. Ele não esconde a sua fonte. Ele vai dizer: foi-me comunicado pelas da família de Clói. Ele não esconde a fonte, ele aponta. Quem me disse foi fulano. Clói sabia muito bem, era de lá, não é? A família de Clói. Então, novamente, ele trata aí seus leitores como irmãos, não é? Capítulo 11, do versículo 1. Da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então o apóstolo lhes aborda o problema interno como os problemas de uma família materna. Geralmente as pessoas que não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e erroneamente preferem escondê-los, fingir, que tem uma mania de vamos orar, resolve o problema, irmão. Ora, mas resolve o problema. Oração, orar. Beleza, e ação. Então tem que resolver o problema, né? Se o jovem está com uma dificuldade, tem que ajudar a resolver o problema. Não tem o que fazer. Está sob os cuidados daqueles que lideram, né? Os problemas precisam ser resolvidos, né? Às vezes é mais fácil segregar do que ajudar. Muitos fazem assim. Que Deus tenha misericórdia. Então, segundo alguns estudiosos, a família de Clói provavelmente era uma família respeitada, comprometida com o reino. Talvez estivesse aí sofrendo com a situação da igreja, por isso eles decidiram comunicar ao apóstolo o que estava acontecendo. Certamente a família de Clói fez isso porque amava Paulo e confiava nele, né? Então ele trouxeram aí a situação e colocaram a Paulo. E ele não titubeou em dizer: os da família, os da casa de Clói, né? E assim sucessivamente. Segundo tópico está escrito assim: partidarismo na igreja. Baseado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim, está escrito assim: tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia percebido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Então tudo indica que também ele não tinha habilidades para lidar com as opiniões diferentes, né? O cristianismo era uma novidade em Corinto. Era a cidade acostumada a receber pessoas de várias culturas. A igreja era uma heterogênea classe social, né? Pluralismo religioso, conflitos éticos e morais, entre outras diferenças aí que Paulo permeava naqueles dias ali. Então, Paulo vai falar aqui a formação de grupos rivais. Então, como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba em se dividir em 4 facções. Cada uma delas seguia o seu pregador, líder preferido: Paulo, apóstolo, Pedro e até mesmo Cristo. Mas esses servos de Deus não querem poder, mas querem liderar a igreja, visando as confirmações do reino de Deus. Então os crentes de Corinto, eles erroneamente usavam o nome de Paulo, de Pedro, de Apolo. Pedro é taxado como Cefas, né? E até o nome de Cristo, para formarem grupos rivais dentro da igreja, né? E assim sucessivamente. Tenhamos cuidado com esse tipo de coisa, de motim, de esses grupos facciosos. Isso não soma na igreja, não ajuda, pelo contrário, atrapalha muito, dá muito trabalho ao pastor da igreja, né? Dá muito trabalho. Tem gente que parece que gosta de fazer esse tipo de coisa. Agora existe uma frase entre os jovens: fogo no parquinho. Não, meu irmão, vamos apagar esse fogo no parquinho aí, isso não é de Deus não. Chuta que é macumba. Na igreja não tem fogo no parquinho. Na igreja deve ter fogo do Espírito e não fogo no parquinho, tá certo? Tem gente que gosta de ver as coisas acontecerem, ver as contendas, atrito, que é chamado também aqui em São Paulo de tretas, né? Não. A Bíblia é muito contundente quanto a isso.
Pedro era um conhecido líder dos apóstolos e muito positivamente teria sido atraído a eles, embora não seja centro de alguma vez que haja visitado a igreja de Corinto, né? Os de Cristo são notoriamente os difíceis de identificar. Embora a escolha do nome de Cristo tenha sido possivelmente uma reação ao partidarismo em torno dos nomes de homens, aos seus aderentes, por exemplo, nada mais são do que outros partidos. Eles se vangloriavam de seguir a Cristo, somente não ao homem, só seguir a Cristo. Isso hoje tem esse negócio, tem gente que não tem igreja, ele vai no monte, mas não vem na igreja, não é subordinado aos pastores. Não, eu estou dizendo porque eu já tive trabalho com isso, e eu não sou flexível a isso, eu pego pesado. Não é? Lugar de cultuar é no templo ou na sua casa. Não é? Esse povo de monte, a maior parte deles dá problema. Eu conheço poucos que não. Na verdade, eu oriento que vá para o templo ou na sua casa. O monte de oração é a sua casa. Não é? Quando vamos para a Bíblia hebraica, nós vamos ver esse tipo de demanda sendo totalmente desfeito. Totalmente desfeito. Então, tenhamos cuidado com esse tipo de coisa. Tem gente que, não, meu negócio é com Jesus. Meu negócio é só com Deus. Espera aí, você vai dar problema. Se o seu negócio fosse com Deus, então você vivia aí igual Deus plantou batata, igual a batata que é dada no chão, lá na terra, quem cuida é a terra, né? Mas se você está congregando no lugar, tem um pastor, precisa sim obedecer, não tenha dúvida. Vai, não vai, tem, não tem, abre, não abre, fecha, não fecha, canta, não canta, enfim, certo? Isso aí não tem, isso não só é na igreja, como pode ser numa empresa, pode ser em qualquer outro lugar. Como é que você vai ser membro do corpo de Cristo sem uma identidade? Qual é a sua identidade? Não é? Então, quando se pergunta isso, qual é a sua identidade? Outros, por causa da rede social, se expõem bastante, faz gesto de música mundana. É uma vergonha. Precisa ter cuidado com isso. Precisa ter pudor. Precisa se resguardar. Posta o que quiser nas redes sociais, sim, não tem problema, mas que venha edificar alguém. Que venha trazer uma reflexão. Que venha trazer um aprendizado. Não é? Evite se expor. Principalmente quem é jovem, obreiro e tal, evite se expor. Você já viu o nosso pastor presidente, nossos líderes se expondo tanto assim? Eu nunca vi. Né? Então, se eles estão presidindo sobre nós, cuide-se. Essa é a recomendação. Ok? Embora a escolha do nome Paulo teria sido criticado, pela forma facciosa da forma atual que afirmavam estar na posição aparentemente correta. É provável que os membros do Partido de Cristo eram os mesmos espirituais do grupo da igreja, que se considerava espiritual, né? Para eles, o conceito de ser espiritual está relacionado com os atos dos dons espirituais, principalmente de línguas e de profecia. Este grupo, por causa do acesso direto ao que julgava ter a Deus, através dos dons, teria considerado desnecessário o ministério de Paulo. Tinha em pouca conta. O mesmo queria julgar a sua mensagem, enfim. Então, esse seria o grupo de Cristo, os cujos membros, sua principal avaliação, não dependia de homens algum, mas somente diretamente do Senhor através dos dons. Paulo faz pouco caso das suas reivindicações e considera a igreja todo sendo como de Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 23 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Né? Então é o próprio Paulo, entretanto, que nos relata aí, vai falar dessas causas internas, principalmente das divisões entre os coríntios, e ainda eram carnais, os coríntios ainda eram carnais, conforme vamos no capítulo 3, verso 1 a 4. E Gálatas, capítulo 5, verso 20, vai tratar também dessa questão. Então, essa carnalidade, embora deva ser independente, primeiramente, como imaturidade, em contraste com maduros e perfeitos, conforme capítulo 2, versículo 6,
que carrega do 1 Coríntios, que carrega uma conotação ética como expressão andar segundo os homens, né? Indica que podemos concluir que o partido de Paulo, Apolo e Cefas e Cristo estavam rachando a igreja de Coríntios, e não eram aí partidos teológicos, isto é, a aglutinação em torno de supostas teologia de cada um desses nomes, mas provavelmente os partidos que se formaram a partir das preferências pessoais de Coríntios, individualmente, tendo como impulso a sua imaturidade, sua carnalidade, sua tendência, como os gregos que exaltar mestres religiosos a partir do Cristo. Então, por sua vez, havia aí se formado outro motivo. Então, a refutação religiosa produzindo aí pelos dons carismáticos. Então, a situação era triste na igreja de Coríntios e nos fornece aí um retrato do espírito divisivo que apresentava, e isso existe até hoje, não é? Eu falava de uma igreja que eu congreguei, que fizeram quebra de muralha, resumindo, poucos dias o cabra foi embora, foi 152 pessoas atrás do cabra e depois voltaram tudo uma parte, outra parte se desviou e assim sucessivamente. Então é complicado, né? Hoje está tudo bem, né? Hoje está tudo bem. Acredito que a paz apaziguou isso aí. Então a situação da igreja de Corinto era terrível, né? Então que tenhamos cuidado, que possamos viver no amor de Cristo, né? Então quando vamos ver que as facções existiam se deriva de sua veneração a heróis, né? Não temos uma pessoa como herói, precisamos respeitar a todos, ser respeitado, mas nunca ter uma pessoa como herói, como ápice da personalidade para me adorar. Isso não procede, não procede, porque todos pecaram, né? Todos são imperfeitos. Que tipo de grupo rivais era exposto ali? O apóstolo Paulo não comentou a respeito das peculiaridades dos grupos, mas de alguma forma eles se identificam como os ensinos apresentados na carta de Paulo. Parece que os grupos eram formados por aqueles que foram evangelizados e batizados, ou seja, por Paulo, por Apolo ou por Pedro. Então foi evangelizado, batizado por Pedro, e aquele camarada que eu tenho admiração, os outros não querem nem saber. Isso é um prejuízo, né? A mesma coisa de pastor, que pastoreia uma igreja há certo tempo e depois sai e entra outro pastor. Quem dá pastor para a igreja é Deus, e ele tira também quando ele quer. Se ele quiser tirar, a igreja deve aceitar e entender que quem dá pastor para a igreja é Deus. Ele mesmo deu, capítulo 4 de Efésios, né? Então é ele que cuida disso, porque a igreja é dele, é propriedade exclusiva dele. Quem cuida é ele, quem manda é ele, quem faz é ele. Então tenhamos cuidado com isso. As divisões e seus perigos. O perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Após escrever sobre a formação de grupos rivais, o apóstolo aporta para a possível causa das discutidas entre eles. Parece que estavam ali idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Eles valorizavam mais o homem que havia batizado do que o próprio sacrifício, né? O perigo de ser um narcisista. Hoje tem muitos. Deixam de ir para a igreja para ir para as academias e ainda postam nas suas redes sociais com aqueles músculos, como que aquilo ali para Deus isso não significa nada. Quando vem a morte, vai a tumba fria, vai tudo aquilo. Cuidar da saúde, faz parte, precisa, é necessário. Cuidar do corpo, faz parte, precisa, é necessário. Mas narcisismo nunca. Não é? E no segundo subtópico do terceiro tópico, o comentarista colocou aqui o perigo do narcisismo. Paulo faz um agradecimento e causa espanto por ser mal interpretado, né? Ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas, né? Crispo, ex-chefe da sinagoga, Atos capítulo 18, verso 8, e Gaio,
em sua casa de Estéfana e a casa de Estefanas. Estefana é um homem, não é uma mulher não. Tá? Ele escreve o motivo do versículo, exposto no versículo 15, que para atingir para que ninguém se vangloriasse de ter sido batizado por ele. Então o apóstolo Paulo não tinha preocupação de manter o controle, de ser o camarada que o top. Não, ele não tinha essa preocupação. Hoje muitos têm. Glorificado seja eu, bendito seja o meu nome, glorificado seja eu. Isso é um perigo, isso é prejuízo, não pode acontecer isso. Tenhamos cuidado nós temos as pessoas que admiramos, respeitamos, mas jamais veneramos, ok? Respeitar é o ponto de partida comum de todos nós. Precisamos respeitar a todos, né? Saber o limite, saber o potencial de todos, mas nunca venerar, ok? E finaliza dizendo o perigo de pregar o evangelho por ostentação. Vixe, meu Deus, é o que estão se fazendo muito, né? É o que estão se fazendo muito. A pandemia, onde nós estamos ainda, já vai para 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses precisamente, que se proliferou aqui no Brasil, a pandemia veio trazer isso aí e mostrar essas faces. Muito claro, muito claro. Mas, se a igreja está fechada por decreto estadual, pregue na rua. Pregue, tem um campo, é o mundo. É o maior púlpito do mundo. O maior púlpito é o campo e não é disputado por ninguém, principalmente por aqueles que ostentam. Porque quem prega na rua não há ostentação. Quem prega na rua há ação de Deus por meio do seu Espírito. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando de forma graciosa no coração de cada um dos irmãos. Espero poder contribuir com a sua aula. Um abraço a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.